Desde 1950 até hoje, todos os experimentos tentando mostrar como a vida teria surgido deram, e eu vou citar textualmente, em fracassos deprimentes. O Inverso está no ar e sabe daqueles programas que você quer começar e já parar de falar? É o de hoje. Eu tô com você aqui já há alguns dias, semanas, meses, alguns projetos e episódios, e você já tem sentido que o Inverso veio para ficar. No coração de muita gente, na reflexão, na mente, na emoção, sobretudo na razão e sempre com a Bíblia. Bom, você já sabe que inverso porque no mundo de ponta cabeça, a gente pensar de um jeito invertido, a gente realinha as coisas na direção do céu, na direção da verdade. E se a correnteza está forte, a gente nada contra a correnteza, contanto que seja com os princípios bíblicos e a certeza de Deus dirigindo a nossa vida. Já falamos de tanta coisa, já conversamos tantos assuntos, mas hoje aqui, gente, eu quero dizer a você que temos o privilégio de bater um papo onde quase vai ser um diálogo onde dois vão ouvir e dois vão falar. Exatamente por quê? São amigos que a gente admira, que a gente reconhece o ministério, o trabalho, a influência, o carinho e a relevância no mundo de tanta desinformação. Já falamos inclusive em outros eventos e projetos de fake news e esse mundo doido que a gente vive. Mas hoje, amigos, com você aqui com a gente, são escritores, professores, abençoadores, que através de reflexões profundas e científicas podem nos trazer a certeza da fé, da relevância, da palavra de Deus e daquilo que a gente acredita. E não é por achismo, não. É por certeza que vem de Deus. Então, gente, você curte o Inverso? Já compartilha, deixa teu like, deixa o comentário, porque hoje você vai querer perguntar, vai querer comentar, vai querer observar, pode concordar e também pode discordar. Contanto que seja com respeito, né, gente? Pra gente poder crescer. Nossa equipe de produção gosta de ler os comentários e depois de repassa para os nossos convidados também. Bom, tô aqui com o Rodrigo. É o primeiro que eu apresento, porque ele é o que mais vai falar hoje, mais vai responder tudo. Ele tem um monte de coisas. Rodrigo, a gente sabe que sempre a gente traz aqui alguém do nosso trabalho, aqui da equipe de mídia. Rodrigo já veio em outros episódios, junto com outros que trabalham com a gente. Exatamente, Rodrigo, pra gente representar os que vão perguntar, né? Os que vão curiosamente questionar, não sei se vamos questionar muito ou vamos só anotar aqui e aprender. Hoje eu vim só escutar, na verdade. E não é verdade, Rodrigo? Eu vim ser coadjuvante aqui. Bom demais. Figurante, na verdade. Eu sei, Rodrigo, mas Rodrigo trabalha com a gente aqui em todas as estratégias também digitais, tecnologia, ele junto à comunicação, e a gente louva a Deus pela sua maneira, Rodrigo, sempre questionadora, crítica, mas aliada à Bíblia e à igreja, que é o que a gente mais ama, servir a Deus, né? Mas só um adendo, antes de eu ser comunicador ou ir para essa área, eu sempre sonhei em ser biólogo, zoólogo, então aqui... e eu quis ser paleontólogo uma época da minha vida. Bom. Mas enfim, para mim hoje é muito bom estar aqui em meio a todos vocês. Só não muda a profissão que a gente precisa de você aqui na comunicação, certo. Tá? Não vai virar a cabeça agora, já passou essa fase, né? Que bom ter você aqui com a gente. Obrigado. Tá bom? Bom, tenho aqui meu professor Naor. Professor, eu tenho aqui uma biografia extensa, mas no podcast a gente gosta de pular um pouco a formalidade e já agradecer pela presença, tá? A gente louva a Deus pela sua influência. Eu fui seu aluno e aqui muitos de nós aqui, dos pastores, dos líderes, dos teólogos que hoje servem a Deus, passaram pela sala de aula, né? E quando a gente vê como Deus lhe preparou a sua mente, sua didática, para nos dar fundamentos, eu louvo a Deus. Dias atrás seu filho esteve aqui com a gente, né? Já entrevistamos, já conversamos, e é legal passar de geração de pai para filho o conhecimento apaixonante da ciência e da religião. Seja bem-vindo, professor. Vou pular toda a biografia, mas dá a tua saudação pra gente no Inverso de hoje. Uma alegria, um privilégio estar com vocês aqui. Agradeço o convite e com certeza será um momento bastante agradável de crescimento para todos nós. Obrigado, professor. Já vimos que a mesa já tem curiosidades. A gente vai matar essas curiosidades hoje no programa. E também, ao meu lado, alguém que realmente a gente está, sem dúvida, grato. Veio para cá para participar desse programa, né, Michel? A gente sabe, você já o conhece, imagine toda a influência, toda a relevância nas mídias digitais e todos os escritos e questionamentos, e alguém que a gente sabe que leva a vida num ministério para mostrar claramente aquilo que acredita, da maneira que acredita e argumentando porque acredita. Michelson, também tenho aqui uma mega biografia, mas vou pular tudo e pedir para você se apresentar. Quem é Michelson Borges, né? Vamos lá. Michelson Borges é um criacionista, tem 3 filhos. Crescer e multiplicar-vos, né? Só perco pro Naor, ele sempre me provocou nesse aspecto.
esposo da Débora, editor na CPB já há 27 anos. São 27 anos. 27 anos de trabalho ali na Casa Publicadora Brasileira, um privilégio. Diferentemente de você que foi aluno presencial do Dr. Naor, eu tenho sido aluno dele já há uns bons anos, só que virtualmente, né, por meio de livros, das publicações, das palestras. Eu costumo dizer que eu sou, antes de haver essa educação EAD, eu já era aluno EAD de Orlando Ritter, Rui Vieira, Naor Neves, acompanhando tudo, a trajetória. Para mim é uma honra estar aqui na frente dele e com vocês, meus amigos também. Gelson, fala pra gente um pouquinho, não sei mais ou menos quantos livros você já tem por aí circulando em português ou outros idiomas, como que é a tua vida aí a gente sabe da editoração, você está na Revista Vida e Saúde, segue firme lá. Vida e Saúde e a lição que em inglês tem o nome de Inverse. Olha que mesmo? interessante, né? Olha aí, bom e em demais. Contexto é a contexto bíblico, eles são dos jovens, né? Estamos ali como... Você alcança todas as gerações, novas gerações, os livros didáticos, paradidáticos, você tem uma ideia mais ou menos de quanto já tem de conteúdo teu editorado e publicado mundão afora? Daí são 17 ou 18 livros pela CPB. Que benção. E de criacionismo eu tenho o História da Vida, que foi o primeiro. Depois escrevi um romance com personagens, uma trama para apresentar esses conteúdos científicos, uma história envolvente, né, que é A Descoberta. Escrevi com o Denis Cruz. Tem o Terra de Gigantes, que é sobre dinossauros. Inclusive o personagem do livro, né, quem não leu ainda vai ter uma surpresa nisso aí. Um dos personagens é o próprio Naor. Pedi pro desenhista, olha, copia essa foto aqui. Ele fez exatamente a figura ali, né? Tem o livro Além do Terra de Gigantes, que é para dinossauros. Tem Expedição Galápagos. Estive 2 vezes no arquipélago lá, com um grupo de pesquisadores. Na primeira vez você foi também, né, Naor? Lá em 2018, 20, por aí. E aí, quando eu retornei, escrevi um livro para crianças com o título de Expedição Galápagos. Creio que sejam esses aí. 18 livros, gente. E junto a isso, Michel, acho que a gente tem que reconhecer, né? Hoje nós estamos aí usando podcasts, canais, YouTube, redes sociais. Mas você também, junto a outros que a gente admira e tem um carinho grande, é um dos precursores da utilização digital para apresentar aquilo que você acredita. Isso te traz amigos, te traz inimigos, te traz seguidores, te traz haters. A gente sabe muito claro. Se é uma característica do Michelson, você não fica dando volta, você não fica ali dando volta. Se está na Bíblia, se você fala o que acredita, podem concordar ou discordar, mas você mantém uma linha muito, muito idônea daquilo que você acredita. É isso mesmo? Quanto você já sofreu de haters, stalkers e inimigos por aí, né? Eu brinco que eu sou, de alguma forma, uma certa unanimidade, porque eu tenho haters à direita, à esquerda, liberais, conservadores, super conservadores. Sim. Mas, enfim, como você disse, o importante é que a gente tenha a certeza, a convicção de que está fazendo a vontade de Deus, de que estamos alinhados à Bíblia, né? Alinhado à nossa filosofia cristã, criacionista, adventista. Se estivermos assim, a gente tem a consciência limpa, tranquila, né? Quando houver erros, a gente reconhece também, obviamente, somos seres humanos falhos, né? Eu tenho a alegria de, neste ano, Odailson e amigos, estar celebrando os 20 anos do blog criacionismo.com.br. Lá atrás, eu creio que tenha sido o primeiro blog criacionista em língua portuguesa, pelo menos, né? Eu estava pesquisando domínios e, por Deus, eu encontrei um domínio livre, naquela época ainda, criacionismo.com.br. Eu registrei rapidamente, segurei aquilo ali, e no ano seguinte eu tive a ideia de começar um blog despretensiosamente, assim, para guardar alguns conteúdos e compartilhar com os amigos, e a coisa foi crescendo, graças a Deus, e hoje milhares de pessoas acessam ainda. Estou aí criando um novo visual para esse blog, para o blog outraleitura.com.br também. E fico feliz de ter, de alguma forma, contribuído quando recebo mensagens de jovens que dizem, olha, os textos, né, os posts, hoje é mais vídeo, né, mas ainda tem gente que lê, né, alguma coisa, me ajudaram na faculdade, etc. Eu nunca me vi exatamente como um produtor de conteúdo, ou como cientistas, como o Dr. Naor, mas como jornalista eu procurei popularizar esses conteúdos, né, trazê-los de uma forma assim, mais acessível. E acho que eu cumpri um papel assim, de jornalista científico criacionista, né? Jornalista científico criacionista. Acho que isso aí é importante. Você definiu, gastei um pouquinho mais de tempo, porque a gente tem um carinho, eu tenho uma filha de 15 anos que é impactada, gente,
pela didática, né? Pela pedagogia que você tem, Michel. E eu acho que essas novas gerações, elas buscam mesmo gente que fale o que pensa, que se posicione e podem discordar, não há dificuldade, né? Eu acho que a gente tem essa liberdade de concordância e discordância, mas não pode ficar mudando, né? Sendo maré. Então a gente sabe, você tem alguns posicionamentos ali que às vezes são desagradáveis, mas ao mesmo tempo são urgentes e necessários, né? Então, Bíblia aberta, a gente é o que importa. Se nós temos o princípio, se nós temos a verdade e estamos esperando a volta de Jesus, que é o que a gente deixa muito claro nesse verso aqui, a gente veio para discutir essas bênçãos que Deus nos deu como razão, né? Razão. Então é isso aí. Vem pra cá, caixa. Já vamos conversar um pouquinho. Vocês já viram aqui que hoje, gente, o assunto tá com spoiler muito claro, mas toda vez a produção prepara na caixa uma surpresa. Sr. Naor e Michel, eu não tenho noção do que tem aqui, elas não me falam, tá? Pra gente olhar e junto descobrir o que isso aqui pode trazer em relação ao assunto. Você viu o título aí, né? A Equação de Deus. Obrigado à produção. Eu achei esse nome fantástico, esse título muito especial. Tem uma poesia, tem uma força e tem uma eternidade. Então, no tema A Equação de Deus, estamos aqui com 3 convidados especiais para me dizerem o que vem na mente de vocês quando a gente olha para isto aqui. Deixa eu ver, me ajuda aqui. Olha aí. Clean, simples, singelo. Nós temos aqui, ó. Não tem resposta certa, só tem resposta. O que vocês pensam? E aqui está escrito: no princípio criou Deus o céu e a terra. 2 tubos de ensaio e eu já não falo mais. Quero ouvir vocês, meus convidados. O que isso aqui lembra vocês? Bem, acho que quando se fala em tubo de ensaio, nós pensamos em química. O que você acha disso, Michel? Eu sou suspeito porque eu sou técnico em química. Sim. A minha primeira formação, digamos assim, ensino médio foi essa aí. E depois eu cursei uma pós em biologia molecular. Para mim, tubo de ensaio mostra experimento, né? A tentativa de entender as coisas, as reações, o porquê das coisas, né? Química é isso, né? É você entender como a vida funciona e por que as coisas são como são. Curiosamente, amigos, hoje no Reavivados por Sua Palavra, esse projeto maravilhoso da Igreja Mundial, né? E eu participo já há 9 anos disso aqui, anos, né? Você também, né? Um sim, adepto sim. aí assíduo, né? O texto que nós lemos, e eu sempre costumo colocar um asterisco aqui nos capítulos que eu vou lendo, que para mim é assim, o verso áureo do capítulo. E o de hoje é muito especial, né? Eu uso muito isso aqui em palestras, enfim. Santifiquem a Cristo, 2 Pedro, 1 Pedro 3, verso 15. Santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que vocês têm. Interessante, né? Pedro, um pescador, um homem humilde, mas ele entendia muito bem o fato de que nós temos que usar a razão para entender as coisas e que a fé, ou a esperança, ela está conectada com a razão. E nós, cristãos criacionistas, sempre trabalhamos com nessa base, né? De que nós temos uma fé racional e de que temos uma razão que é sustentada por uma fé sólida. Para mim, tubo de ensaio me faz pensar nisso, né? Razão, crença, fé, tabela periódica, né? Uma prova incontestável de que há um Deus, porque a tabela periódica revela ordem, organização, ajuste fino. Para mim, isso remete a um Deus lógico, a um Deus coerente, a um Deus cientista. Que legal, gente. Rodrigo, e você? Basicamente o que o Michel falou, a questão do... Acho que um ponto importante dentro da experimentação é a questão do erro e do acerto, né? Porque como a gente não conhece tudo e tem muita coisa para ser descoberto ainda, então a gente tem esse processo que a humanidade vai crescendo conforme os seus erros, conforme os seus acertos também, mas talvez mais pelos erros do que pelos acertos. E muitas coisas que a gente conhece hoje aconteceram pelos erros. Deu errado a experiência, mas se criou uma outra coisa. Então tem essa questão também. No caso de Deus isso não existe porque ele sabe tudo, ele criou tudo. Então é perfeito para ele, mas ele deixou brechas para que a gente descobrisse coisas a partir disso. E amigos, aí eu já pulo toda a introdução desse inverso para já perguntar a vocês. A pauta é aberta, tá? Um podcast, a gente tem que deixar a liberdade para os convidados discorrerem. Mas o Michelson já falou uma das frases que eu acho que é das mais controversas, polêmicas, sobrenaturais, ao mesmo tempo naturais pela forma como foi dita, que fé é racional. Acho que isso é uma das coisas que o universo humano não consegue entender, porque sempre é paixão, é emoção, é aquela crendice, aquele choro, aquela compulsão, e de repente nós temos cientistas como vocês para dizer, nós temos como
responder a pergunta de um garoto da nova geração: eu só creio em Deus se eu colocá-lo num tubo de ensaio. Se Deus não está num tubo de ensaio, Deus não existe. Eu quero a certeza máxima de que esse tubo de ensaio tem a molécula eterna ou a equação universal. Como Deus não está aqui no tubo de ensaio, não existe. Queria ouvir vocês. A fé é racional, a ciência e a religião se coadunam. Dá para dizer que o cientista e o religioso podem estar numa mesma pessoa. Por que eu digo isso? Porque realmente hoje há essa separação no mundo acadêmico, e eu sei que dizer isso com vocês, de abrir essa pauta, talvez é chegar no Michael Jordan e dizer: vamos discutir todas as partidas de basquetebol que ele fez na vida. Não vai dar para discutir todas as partidas num único podcast. Esse é um podcast que inicia esse assunto um pouco mais científico, e eu sei que vai ficar muita coisa de fora. Mas hoje, para vocês, fé, razão, ciência e religião, dá para andar junto? Fé é confiar. Confiar em alguém que você precisa conhecer antes. E para conhecer, usualmente, usa a razão. Não é? Deus é um Deus maravilhoso, ele é transcendente e imanente. Alguns querem isolar Deus apenas do campo sobrenatural, mas ele se relaciona com o ser humano, ele se revela, é um Deus imanente. Então, eu creio que Deus deixou uma natureza maravilhosa para ser analisada, pesquisada, e ela nos aponta para ele. Muito embora o pecado manchou a natureza, ela tem duas faces, a face bela e a face corrompida ou deformada. Não é? Antes era só face bela, mas de alguma forma impressionante a gente percebe. Eu prefiro usar esse texto de uma maneira que talvez gere polêmica, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu acho que a face bela, ela se mostra de maneira mais exuberante do que a face disforme, para reconhecermos realmente o amor e o poder de Deus. E a gente às vezes não para pensar como realmente, ainda com o pecado, nós temos coisas maravilhosas. Né? Olhar para a natureza não apenas com relação à parte estética ou funcional, mas como um chamado, como ela estivesse: vem me analisar, vem me pesquisar. Não é? E é um privilégio realmente poder se envolver com a ciência. Ela realmente caminha junto com a palavra de Deus. Os pais da ciência moderna eram cristãos, criacionistas. Já levantou, Michel, já quero ouvir aqui, meu amigo. Continua, Michel, esse é o meu preferido. Não, só estou ilustrando a sua fala. Vamos lá. Eu trouxe aqui um livro, né, de Isaac Newton, porque há pessoas, especialmente quem estuda aí física, talvez, né, nas universidades, que possivelmente ignore o fato de que Newton, além de ter sido um dos maiores cientistas de todos os tempos, foi um grande teólogo. Né? Quando a gente lê esse livro aqui, as profecias do Apocalipse e o livro de Daniel, parece que estamos lendo um teólogo, me permitam, né, adventista. A interpretação dele, Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8 e outras questões do Apocalipse, claro que há algumas discordâncias, né? Isso aqui foi publicado em 1723. 1723. Antes do tempo do fim, né? Como a gente estuda. Mas chega muito perto, né, da nossa visão bíblica a respeito de profecias. Então, a sua pergunta foi: é possível conciliar, né, fé e razão e ciência? Se for a boa ciência galileana, né, newtoniana, a boa ciência que não é dependente de ideias ou filosofias humanas, né? A ciência de Deus, a matemática, e a teologia como hermenêutica adequada, elas estão de mãos dadas, né? Porque ambas procedem de Deus. Então, os pais da ciência, como eu já estava dizendo, né? Galileu, Copérnico, Blaise Pascal, o próprio Newton, eram, vamos dizer assim, criacionistas, né? Criam na Bíblia, harmonizavam, queriam entender como o universo foi feito. É interessante na hora de dizer assim que a natureza nos convida: venha me estudar. Né? Eu estava assistindo esses dias a uma palestra brilhante do John Lennox. John Lennox, professor de Oxford, né? Já peitou ateus famosos aí como Richard Dawkins e outros em debates, né? Um cara brilhante. E ele dizia justamente isso, que é impressionante como o nosso cérebro ele é capaz de se conectar com a natureza e entendê-la. Como que o nosso cérebro consegue formular equações, a equação de Deus, né, que descrevem a realidade? Na verdade, descobre equações, né, porque elas já estão aí, né, que descrevem a realidade assim com maestria. Se nós fôssemos fruto de evolução casual, ajuntamento de moléculas ao acaso, será que a gente poderia confiar nesse cérebro? Será que o meu cérebro seria capaz de me trazer informações, decodificar informações de forma lógica realmente? Ou tudo seria um caos, né? Então, o fato de haver uma natureza que nos convida a pesquisá-la e termos uma ferramenta que a entende, que se conecta com ela, para mim também é outra evidência de que Deus criou tudo isso, né? Vem decifrar
as minhas equações. Uhum. E ao realmente compreendê-las, decifrá-las, nós vamos realmente ver que Deus está por trás de tudo. Você falou em Newton aí, alguns, vocês estão querendo colocar ao lado dele, mas quem disse que ele foi o maior cientista? Bom, a matemática, ela é descoberta, ela é inventada. Deus é matemático. E simplesmente Newton, ao tentar entender, formular uma equação que explicasse realmente essa coesão do sistema solar, como funciona de maneira harmônica, ele viu que a matemática que ele tinha, grega, era muito rudimentar. Então ele me inventa o cálculo diferencial integral. Que coisa fantástica. Para poder estudar melhor ainda Exatamente. as coisas. É incrível. Aí alguns, não, mas Einstein foi melhor. Tudo bem. E alguns querem rebutar, atribuir a Einstein o ateísmo. Ele ficava irritado. Eu não sou ateu. Eu creio em Deus, mas um Deus diferente dos Deus dos cristãos. Não é? E tem um Neil Tyson, é um astrofísico que realmente é responsável pelo programa Cosmos, no lugar de Carl Sagan, né? Exatamente. Ele realmente é reconhecido no mundo inteiro, trabalhou na NASA. No livro dele, Origens, ele diz o seguinte: Einstein é o físico mais brilhante do século. Newton, o físico mais brilhante do milênio. Diferente, né? Ele disse isso, não eu. Fantástico. Nelson, deixa eu fazer uma pergunta assim, me deixou curioso. Você falou muito bem sobre essa questão da boa ciência. Nós somos religiosos e quem acompanha o Inverso sabe. Nós vamos tentar sempre falar da maneira mais acessível, didática, mas a gente aqui pontua que nós somos um programa religioso fundamentado na Bíblia, não vamos abrir mão dessa identidade. Então a gente sabe que hoje a coisa mais fácil é falar da religião desgastada, da religião estranha, da religião controversa, da religião equivocada. Então a gente ouve direto como religioso a religião errada. E você falou da ciência séria, relevante. Ou seja, também tem uma ciência que não é relevante. Também tem uma ciência que também ela pode ser colocada na mesma vala que os maus religiosos. Hoje, como a gente poderia definir essa ciência que tenta perverter, seduzir, ludibriar, mas o cientista um pouco mais ajuizado, né? Que tem essa constante, essa visão menos parcial para dizer assim, eu vou ter aqui a minha razão colocada à prova, mas sem paixão, que é o ideal, né? Essa isenção tão difícil. Também nós temos a má ciência. O que hoje seria? Por que diz, Nilson, você falou, começa aqui uma ciência bacana, né? Pé no chão. E hoje, aonde ela se deturpa, para assim como nos acusam de religião deturpada, nós também podemos refletir o lado da ciência deturpada. Eu penso o seguinte, posso? Claro, imagine. Muitos dizem, a ciência diz isso, a ciência diz aquilo. A ciência não diz nada. A ciência, como método, é excelente. Realmente ela funciona. Né? E nós vemos aí os avanços da tecnologia, na medicina, tal, ela funciona. O problema é com o cientista, não com a ciência. A ciência é boa. Eles é que falam, né? Em princípio. Agora, quando se fala em modelos até antagônicos, vamos rapidinho comentar alguma coisa sobre evolução e criação? Claro. E se me permitam, a hora que achar por bem, um campo científico da geologia, acho que tem alguma coisa interessante a nos mostrar. Professor, fique à vontade. Depois a gente retoma aí o assunto junto com o Michel, mas quero ouvi-lo. O senhor trouxe aqui algumas coisas que certamente vão ser bênçãos para a gente. Para você, o que significa, Michelson, essas pedrinhas aqui? Fala um pouquinho sobre elas. Fotografias, né? De um momento histórico passado, catastrófico, porque foram preservadas em lama, né? E de forma rápida. Essa e que falam muita coisa para a gente. O que significa? Por que está nessa posição? Retorcido. Interessante, né? Me lembra de outros fósseis de dinossauros, por exemplo, que estão com o pescoço retorcido, assim, também com a boca aberta, né? Sufocando, parece. Mas, professor, por favor. Foram soterrados em vida. Olha aí. Tá. Aqui eu tenho... Inclusive, você me dizia que aqui é do Araripe, né? Eu também estivemos lá pesquisando. Sim. E lá tem fósseis de peixes que estão engolindo outros, né? No momento que estava engolindo um peixe, quer dizer, foi rápido isso, né? Muito rápido, muito rápido. Isso que nós estamos vendo aqui e muitos outros estão aqui representados. Essas manchas verdes que vocês estão vendo aqui, desse mapa global, são bacias sedimentares que contêm fósseis. Então, hoje não existe nenhum lugar do mundo onde estão se formando bacias de tal maneira que no futuro
mesmo que seja distante, elas poderão apresentar fósseis. Fenômenos que provocam a formação disso aqui não estão ocorrendo hoje. Então, eu estou olhando para um mapa global, não é, que me realmente aponta para o passado. Então, aqui eu tenho praticamente dois fenômenos geológicos globais. Eu tenho as próprias camadas sedimentares que estão aqui em verde e em azul escuro também. Elas estão próximas dos continentes, são bacias marginais, né? Toda essa parte azul escura e verde são rochas sedimentares que foram transportadas de maneira violenta por mega tsunamis. Né? E dá para perceber aqui que você tem essa onda gigantesca, fogo ainda, blocos de rocha. Essa onda está se movimentando a uma velocidade incrível, quem sabe em torno de 1.000 km por hora. Né? E ela avança no continente e ela leva tudo pela frente. E, juntamente, leva também... Aqui estão os fósseis. Um peixinho parecido com esse aqui. Esse tipo de formação de camadas contendo fósseis não está ocorrendo em nenhum lugar no mundo hoje. E se você realmente tivesse condições de projetar o futuro, daqui 1.000 anos, 1 milhão de anos, 1 bilhão, 1 trilhão, as coisas continuando como estão, jamais gerariam isso aqui. Algo diferente ocorreu no passado. Então, rapidinho, aqui hoje tenho dois fenômenos globais. Então, camadas sedimentares e fósseis. Então, a distribuição dos fósseis é distribuição global. E hoje isso não está acontecendo. Coloca o tempo que você quiser, não vai acontecer. Algo diferente ocorreu no passado. Então, quando eu olho ainda em um mapa global, vou ver essas manchas vermelhas representam vulcanismo, supererupções vulcânicas, tanto no leito do oceano quanto nas áreas continentais. E eu tive o privilégio de conhecer algumas dessas. Formação Serra Geral, daqui fica na região do sul do Brasil, sul-sudeste, numa área de 1.200.000 km². E parte das rochas que se formaram aqui estão aqui na África. Na hora você pesquisou por 10 anos essa formação, né? 12 anos. 12 anos. 12 anos. Então, mostrando que houve um movimento separando a África da América do Sul, que se vê a continuidade desse vulcanismo aqui nessa região. Isso seria uma reta se eu tivesse um mapa global, mas está distorcido, por isso que fica esse formato aqui, mas está ligado diretamente. Então, FSG, Formação Serra Geral. Desenvolvi meu mestrado e doutorado nessa rocha e descobri coisas extraordinárias. A mesma rocha ocorre no Grupo Rio Golub, nos Estados Unidos, estive lá também conhecendo. No meu doutorado, eu fiz uma comparação entre os dois tipos de rochas, né, em detalhes. Aqui eu tenho Guatemala, conheci também um vulcão em erupção. Né. Estive na Islândia, o mesmo tipo de rocha que ocorre na Islândia ocorre aqui, ocorre aqui. São todas, alguns lugares eu tive a oportunidade de conhecer. Galápagos, não é? Estivemos juntos lá na Michelson. E aqui Cabo Verde. Mesma rocha, uma rocha escura, basalto. Você conhece essa rocha? No interior de São Paulo, mesmo na região sul, aquele agregado de concreto, rocha escura, é basalto, é rocha oriunda de um vulcanismo que ocorreu no passado. Só que essas manchas são enormes. São centenas de milhares de quilômetros quadrados, cada uma delas. Mas essa aqui é mais espantosa. Houve a separação. Tudo que está em vermelho aqui, o leito dos oceanos, é rocha vulcânica. Então o vulcanismo foi global. Então, camadas sedimentares globalmente distribuídas. Fósseis globalmente distribuídos. Isso aqui é o terceiro, então, fenômeno global. Erupções vulcânicas, supererupções vulcânicas, globalmente distribuídas. Isso aqui você não vê diretamente como está aqui, mas estão distorcidas, porque obliteradas. Com o tempo, vai descaracterizando o formato circular. Mas são crateras de impactos meteoríticos que foram encontradas aqui na Terra. Olha só. Então, é um mapa global. Então, são fenômenos globais. De um mesmo período também, né? Exatamente. Eu estou falando coisas que ocorreram simultaneamente. Não é? Esse seria, então, o quarto fenômeno global. E agora aparece um outro. A Terra, ela foi impactada por meteoritos, e não é difícil você entender isso. Olha para a Lua. Ela está ficando já cheinha, né?
logo ela fica a lua cheia. Você vai ver marcas. Pega um binóculo comum e você vai ver várias marcas dessa. Só que a lua não tem sedimentos e água para obliterar boa parte das marcas. Vento. Mas olha a Terra aqui sofrendo no passado algo terrível. E ao mesmo tempo que caíram esses fragmentos enormes vindo do espaço, cometas, meteoritos, ele fragmentou o Pangeia. A crosta inteirinha foi afetada. Então, esse seria um quinto fenômeno global, não é? Seria a tectônica de placas, não é? Que separa a América do Sul da África. Mas vamos ver como começa isso. Vamos lá. Cai um meteorito aqui, cai outro aqui, esses círculos. Não é? Fratura. Aqui uma fratura enorme se forma. O mesmo material que está se formando aqui no Oceano Atlântico, não é? É o mesmo de rocha vulcânica. Ou seja, o vulcanismo global mesmo afetou toda a superfície da Terra. Não é? E havia seres viventes aqui que se transformaram em fósseis. Só um parentezinho. Você me perguntou, né, Adailson, o que é a boa ciência? Nós estamos vendo agora aqui, nessa aula, né? É o cientista que se permite pensar fora da caixinha condicionada de um modelo imposto, talvez até, né? Por exemplo, um cientista que tem a visão uniformitarista, não, isso acontece, os processos acontecem ao longo de bilhões e bilhões de anos, né? Estão separados, não consegue montar esse quadro, né? Juntar esses fenômenos. Agora, um cientista que tem uma visão que permite enxergar as coisas, mas se houve catástrofes, e se aquela catástrofe que é narrada na Bíblia foi real, o que ela poderia ter causado? Olha só que interessante. Então é ter uma mente ampla. Newton é um exemplo disso, né? Ele tinha duas lentes poderosas, a teologia e a ciência. E isso permite enxergar mais longe, né? Estamos vendo agora um exemplo aqui bem claro. Extraordinário. Imagine a Terra realmente se não, ela foi tremendamente afetada, né? Então eu teria esse quinto fenômeno que todos eles geraram mortes. Eu vou colocar um gráfico agora rapidinho, me permitam. Isso que eu disse, eu vou colocar uma sequência que o geólogo entende. E é bem provável que tenha ocorrido nessa sequência. Um fenômeno desencadeia outro. Não é? Então, impactos gigantescos meteoritos, o mapa global mostrou que isso ocorreu aqui na região. Supererupções vulcânicas, um desencadeia outro. Fragmentação da crosta. Tectônica é um termo que significa arranjo. As placas se movimentaram e ainda se movimenta um pouquinho, são ecos, ou geoecos do que ocorreu no passado. Esse pouquinho que ela se movimenta, alguns centímetros por ano, é o suficiente para gerar terremotos. Não é? Só que no passado foi bem pior. Né? Então, inclusive, ao sair lava aqui do lugar onde caiu os impactos meteoríticos, a energia cinética do meteorito se transforma em energia térmica, a rocha se funde no local de impacto, então surge o vulcanismo. E aqui, na hora que começa a formar os oceanos, Atlântico, Pacífico, abertura de fendas, aí é um vulcanismo muito maior. Então, estão todos interligados aqui. Né? O geólogo geralmente não faz isso. Se ele interliga e você vê que eles estão interligados, a história é outra. Você não consegue realmente, ao usar essas setas aqui, traduzir por milhões de anos. Não dá para fazer isso. Ok? Então, esses três acabaram gerando devastadora ação de mega tsunamis e hiperfuracões. Ou seja, foi demonstrado que quando a água do mar aumenta a temperatura, a evaporação maior, e lá de cima vai se transformar num tornado ou num furacão. Então, com os super erupções vulcânicas, com os meteoritos caindo na Terra, a água do mar aumentou a temperatura. Os cientistas falam que os furacões, hiperfuracões, foram imensos do passado. Alguns até dizem que eles causaram mortandade de massa mais do que os próprios meteoritos e outros fenômenos globais. Então a água teve um poder destrutivo tremendo nessa ocasião. Né? Colocamos ela em realce, até mostrando um desenho aqui, porque ela é muito importante. Então esse aqui também gerou, imagine o meteorito caindo realmente em mares primitivos e gerando ondas gigantescas, né? Mega tsunamis e assim por diante. Os três acabam gerando transtornos somente devido à ação destruidora da água. Muito bem. Essa água ela penetra nos continentes de maneira violenta, leva tudo pela frente, aí se forma realmente erosão, transporte e deposição das camadas. Todos esses 4 fenômenos acabam gerando o pior de todos, que é esse aqui. As setas vermelhas apontam para mortandade de massa e rápido soterramento.
Voltamos Não, aos não, fósseis. quando eu vejo então aquele recorte no Grand Canyon, por exemplo, eu consigo entender que aquilo não precisa ter acontecido ao longo de milhões, bilhões de anos. Aquilo pode ter sido Michelson, formado em pouco você tempo. já foi lá? Já esteve lá? Fomos. É simples. Qualquer leigo entende. Camadas como aquelas, no mundo inteiro, aquelas manchas verdes, se tivesse um cânion cortando elas, todas mostrariam a mesma coisa. Camadas plano-paralelas. Se existe tempo entre uma camada e outra, ela se depositou, o tempo de alguns milhares de anos seria suficiente para formar um relevo. Cadê a erosão, né? Erosão, formação de solo. Então, eu deveria encontrar entre uma camada e outra paleossolos, não é? E um relevo. E provavelmente seria um degradê também, né? Não seriam camadas... Também, nesse caso. Só que você vê, mostrando que foi uma sequência rápida. Rápida. Então, Catastrófica e rápida. Essa característica interestrato, entre camadas, mostra isso. Quando você vai dentro da camada, o que você encontra? Fósseis. Rapidez também. Se não houvesse rápido soterramento, pouco tempo de exposição, sempre de milhões de anos, semanas e meses, já se caracterizaria. Não, e os fósseis interestratos? Também. Quer dizer que a raiz da árvore fossilizada tinha ali 100 milhões de anos, Polistratos, né? polistratificado, né? E o tronco ali no meio tinha 50 milhões de anos e a copa 10 milhões de anos. Quer dizer, não faz sentido, né? Atravessando estratos, né? Não precisa ser um cientista. O Grand Canyon mostra claramente, não é? Uma catástrofe fez aquilo, tanto a formação das camadas como a erosão que veio depois. Havia um Grand Lake em cima dessas camadas e em algum momento ele se destabilizou e as camadas frescas ainda, não endurecidas, permitiram essa erosão, formou o Grand Canyon. Eles, quando falam, cientistas, que o Colorado fez isso ao longo do tempo, como geólogo, um pouquinho de geomorfologia fluvial, não faz sentido. Um rio não forma aquilo de jeito nenhum. Quanto de água que tem que ter para poder formar Você aquilo, tem né? um caudal de água violento que foi diminuindo com o tempo até realmente ficar naquele filete lá embaixo, né? Então, Colorado jamais produziria um cânion como aquele, mas cientistas racionais né, racionalizam. Aí complica, né? Nem sempre o raciocínio é usado da maneira correta. Muito bem, então, continuando aqui, eu vejo que o que me levou realmente a construir isso, em primeiro lugar, as crateras estão aí. Não dá para separar. Os meteoritos caíram mesmo. Além da estrutura, fragmentos de meteoritos, pequenos diamantes, dizendo e para todos nós que houve uma manifestação de pressão e energia muito alta, equivalente a uma bomba atômica. Ela também produz algo parecido. Microdiamantes, gotículas de vidro, ou seja, a rocha se funde, né? Fica líquida e se resfria rapidamente, fica partículas de vidro. Então existem muitas evidências que ligam. Isso aqui realmente ninguém cientista nega. As grandes províncias ígneas gerou realmente esses vulcões e assim você tem aquilo que nós chamamos de geocicatrizes. Para o geólogo fica mais fácil quando eu chego e falo, existe uma causa primária para isso. Vamos discutir qual seria essa causa depois. Seria então uma causa primária. Efeitos de primeira ordem seriam os meteoritos. Em seguida, esse efeito se torna uma causa para os demais que vêm depois. De ordem superior. Relação de causa-efeito. Causa-efeito, causa-efeito. Você vai produzindo. Não tem como fugir disso. Estão todos aqui. E geoecos. Os desastres naturais de hoje, não é? É como se fosse ecos ou geoecos de um desastre maior que ocorreu no passado. Então, voltando aqui. Esse quadro, para mim, faz todo sentido como geólogo. Esse quadro, eu tenho apresentado ele em universidades públicas no Brasil, já estive fora também. Quando eu pergunto, como você consegue colocar nesse quadro milhões de anos? Não tem como. Eu, usando um pouquinho de razão geológica, horas, dias, se forem recorrentes, semanas, meses, mais do que isso não. Esse fluxograma aqui é um modelo geológico do dilúvio. Esses dois estão em destaque. Ação devastadora de megatsunamis e furacões e mortandade em massa. Esses dois, cientificamente, são os mais importantes. E vocês
vão perceber que a Bíblia aponta para os dois. A narrativa do dilúvio de Gênesis fala que romperam-se todas as fontes do grande abismo. A água realmente prevaleceu na Terra. Não é? Então, mostrando que houve uma ação devastadora de mega tsunamis, hiperfuracões, erosão, transporte de sedimentação catastróficas. Isso está implícito na narrativa bíblica do dilúvio. Mortandade em massa, ou tudo que havia, toda a carne pereceu. A palavra extinção, onde ela está, é bíblica. Não, você está usando a palavra extinção em massa, né, que passou a ser usada a partir de 1980, quando realmente houve a primeira reação demorada dos jovens dizendo caíram meteoritos, porque meteoritos já era catástrofe. Não é? Então eu vejo aqui tudo acabou realmente ocorrendo de acordo com a Bíblia. E essa palavra extinção, ela está na Bíblia. Eu já li um livro que tem essa palavra aí na capa. Extinção, alguma coisa assim, né? Bem, para vocês que estão aqui, Rodrigo, pastor Adailson, quando vocês olham para esses fósseis, vocês lembram do quê? O que vem à mente de vocês quando vocês olham para esses fósseis? Em que sentido? Porque vem muita coisa na cabeça ao mesmo tempo. Existe alguma narrativa bíblica que aponta sim. isso? Nesse caso, sim. Até do que o senhor está falando aí, tem uma questão interessante. Mesmo a questão dessa ação devastadora dos mega tsunamis, eles não podem ser muito demorados também, pelo que o senhor está falando. Porque se eles são demorados, a gente não consegue ter essas camadas sedimentares, não teria tempo para os sedimentos irem baixando. Até as camadas sedimentares me lembram muito um suco bifásico, né? Que você tem ali a laranja e o morango, e eles não se misturam pela densidade, e eles vão formando essa camada. Obviamente, em proporções muito diferentes e com elementos muito diferentes. As camadas sedimentares, em algum momento, elas tiveram que ter um descanso para poderem formar essas camadas. Houve um fim, houve um começo. Né? Você pega a coluna geológica, eu até gostaria de mostrar nesse livro aqui. Ele faz o link do que está aqui cientificamente exposto e aquilo que a Bíblia diz que nós conhecemos como dilúvio. Então, uma coluna geológica ajuda a gente a entender. Só para fazer um merchan rapidinho aqui, quem quiser conexão. adquirir esse livro do Dr. Naor, que é a obra de uma vida, né? A Grande Extinção em Massa, www.cpb.com.br. Material fantástico, a Grande Extinção em Massa. Aqui, professor. E vem com esse gráfico, né? Com essa tabela. Então, você tem aqui, por exemplo, a grande extinção em massa, evidências bíblicas. A grande extinção em massa, evidências científicas. Uau. Estão lado a lado. A compatibilidade é muito grande. E em algumas situações a conexão é direta. Não é? Então, Bíblia e ciência se encontrando, como comentamos logo no início. E eu tenho a alegria de poder, mesmo aposentado, continuar esse trabalho. E já preparei 12 pôsteres desse livro para explicar, através de modelos, né, o que ocorreu no passado. Então, Deixa eu colocar aqui para o pessoal ver um pouquinho o livro. a grande extinção em massa. Benção. Pastor Lê, que está escrito aqui embaixo. Aqui nós temos evidências e implicações da maior tragédia ambiental da história da Terra. Questões ambientais preocupam hoje as pessoas. Qual é, né? É. Gente, isso aqui nós vamos hoje nesse podcast aqui aprofundar muito. Estamos até conversando com a equipe de produção para ampliar um pouquinho o nosso momento aqui de discussão. Porque realmente, né, Michel, a gente, quem leva a sério a vontade de acreditar tem que gastar tempo para não ser levado pelo tsunami, pelas marés dos influencers superficiais. Então, hoje é um programa que quem está ficando para assistir, para acompanhar, para curtir com a gente, eu só te peço uma coisa. Não seja massa de manobra, não seja marionete da burrice, desculpa a expressão forte. Porque a gente que não gasta tempo, não quer se aprofundar, quer comer conhecimento vomitado do outro e mastigado pelo outro. Professor, me marcou muito, eu estou com 49 anos, fui teu aluno nos meus 19 anos. Faz um tempo, eu nunca vou me esquecer das aulas que o senhor fez. Porque, gente, quando você vê, me arrepia lembrar como o senhor colocava para nós na sala de aula essa percepção racional, geológica, científica para entender esta palavra que alguns tornam crendice, Michelson, dizendo do dilúvio. Dilúvio é coisa de crente, dilúvio é coisa de fé barata, dilúvio. E aí você vem e nos mostra isso, professor. Quero dizer que pode passar as décadas, conhecimento não se aposenta. O senhor continua mais do que nunca essa inspiração para todos nós, para você entender que isso aqui
é científico. Não é, você vai lá no Grand Canyon, ali você tem gostei da expressão, Michel, é uma fotografia, né? É a fotografia do tempo, para te provar. Não é uma coisa de milhões, bilhões, trilhões de anos. Se dá um escapismo para o super tempo, pela fragilidade em argumentar de maneira clara, que assuntos instantâneos, catastróficos, imediatos, geram uma reação assim, né, Michel? Então eu quero aqui agradecer, já de cara, professor, essa explanação e dizer, a gente não é que acredita, a gente acredita sim, mas tem como provar também, né? Olha isso, agora sim, o que é isso aqui? Isso também é história da carochinha também ou não? Olha, professor, essa eu não sabia que a produção ia trazer isso para nós. É a caixa surpresa. Essa é a caixa segunda. das caixas, né? Que interessante isso aqui. Daí, antes de o doutor Noah comentar sobre essa arca, é uma arca isso aqui, né? Eu faço um apelo aqui para os nossos amigos. Eventualmente esse vídeo vai chegar até um amigo ateu, Com certeza. Um evolucionista, darwinista, enfim. Se permita questionar e também respeitar. Assim como nós respeitamos também os pesquisadores, né, de espectro diferente aí. Mas veja, esse livro que está ali sobre o computador é o resultado de uma vida de pesquisa. Naor é geólogo, é doutor pela USP. E, como ele mesmo disse, 12 anos pesquisando aquelas formações sobre as quais ele falou. Então, isso merece respeito, né? Isso deveria suscitar algumas dúvidas que deveriam ser encaradas com seriedade, né? Então, pelo menos se permita questionar, conhecer, para depois, se puder também, refutar. Boa, Michel. Obrigado. Prof, e agora? Esse barco, Michel, existiu? Existe? Olha, eu só sei de uma coisa, as proporções dele são incrivelmente parecidas com as dos super petroleiros. Olha aí. Era um barco praticamente inafundável. E eu sei que o construtor dele não tinha experiência náutica. Ele recebeu algum projeto muito bem elaborado que fazia com que essa estrutura resistisse a ondas de dezenas de metros de altura. Então, você crê que então esse tsunami, eu gostei dessa expressão, né? Os hipertsunamis e super tufões, essa envergadura, essas dimensões, essa proporção, ela foi feita especialmente para encarar esse tipo de devastação aquática. Seria bom a gente ouvir um engenheiro aqui, né? Um doutor em engenharia, né? E nós temos um aqui hoje. Na realidade, Deus age muitas vezes de maneira sobrenatural, mas de maneira também direta, pessoal. Né? Então, nesse momento, eu creio que o melhor foi feito, mas talvez não o suficiente para resistir toda esse grande desastre natural que afetou a Terra no passado. Então, com certeza, anjos foram comissionados para proteger a arca e os ocupantes, porque mesmo ela tendo sido muito bem feita, não foi feita para navegar, mas para flutuar. Né? Ok, interessante. Essa violência que mostrou meteoritos caindo, né? E parece que gente poderosa estava assistindo o dilúvio e ficou com medo. Exatamente. Então, eu não sei. Eu tenho ainda esperança de que ela vai ser encontrada. Ao ler a narrativa bíblica, diz que ela pousou na região das montanhas Ararat. É uma região, não é uma montanha só. Então, olhamos para a região, nós vamos perceber que existe uma cadeia de montanhas. Só que a Bíblia fala que depois de quase 3 meses, ou seja, no 7º mês ela pousou. E no 10º mês começaram a aparecer os cumes das montanhas. Então fica claro que a arca pousou na montanha maior, mais alta. E quando você vai nessa cadeia de montanhas, todas têm no máximo em torno de 3.000 metros, umas menos, mas não passa disso. Uma só, com 5.100 metros, é o Ararat. Mas não importa. Eu creio também, não, porque a madeira dela era uma madeira muito resistente, né? Com que ela foi construída. Além disso, ela foi, aspas, plastificada, né? Aquela palavra ali para betume, né? Ela talvez fosse mais bem traduzida como uma espécie de resina. Até porque cremos que não havia petróleo antes do dilúvio. Sim. Então, há uma permissão de entendimento para isso, né? Ela foi calafetada, foi como é que se diz? Impermeabilizada. Essa palavra aí. Impermeabilizada. Foi tornada impermeável, né? Impermeável. E está numa região congelada. Então,
Eu também acho que pode ser um dos grandes achados, vai ser o achado arqueológico da história, né? Assim como os manuscritos do Mar Morto, assim como o Palácio de Davi, o Anel de Jezabel, o tijolo babilônico lá que está no Museu de Arqueologia Bíblica do NASP, né? Nabucodonosor. Muitos achados arqueológicos provam, a palavra é forte, mas é essa mesma, né? Provam que o pano de fundo histórico da Bíblia é confiável. Agora imagine o momento que a Arca de Noé, ou parte dela, quem sabe, né, que foi preservada, que teria sido preservada, for descoberta. Então acho que seriam assim, as últimas evidências para convencer os últimos céticos sinceros que ainda há pelo mundo, né? E céticos sinceros, olhando as evidências geológicas, não tem como fugir. Já bastaria, né? São marcas definitivas. Eu chamo de geocicatrizes, né? De geocicatrizes. Isso aqui seria o último prego do caixão, né? Que interessante. Eu já chamei de rebrand da Terra, mas aí a gente vai para outras áreas, né? Cara, fantástico isso. Por fantástico exemplo, o Himalaia é uma cicatriz. Olha aí. As grandes cordilheiras. Não é? Você vê várias marcas. Fósseis marinhos lá no Himalaia, né? Lá em cima, né? Mas tem um problema. Deixa eu pegar aqui. Pode ser. Já que você trouxe uns aí, né? Se eu preciso. O seu livro. Aqui, ó. A deposição das camadas ao nível do mar. Posteriormente, a Índia se movimentando em relação à tectônica de placas, na ocasião. Inclusive, existem cientistas que falam que os meteoritos caíram e fragmentaram a crosta e na hora que ele caía, acelerava o movimento de separação. Cientistas evolucionistas. Então, aquilo que foi depositado no fundo do mar sofreu uma pressão, um esforço para cá, aqui realmente ficando fixo. Então, o que aconteceu? Aquele material acabou subindo, tá meio difícil aqui, um pouquinho, só pegar as camadas mais de cima, né? E vai dobrando devido à pressão. Né? Formações de montanhas. Né? Dobrando e forma as cadeias. Então, aí você material encontra fóssil marinho lá em cima. Que estava no nível do mar, ficou 8.000 metros de altura. Né? Então, como é que a água não chegou lá em cima. A pergunta é, como é que vai explicar isso sob a ótica evolucionista uniformitarista? Okay. Essa é uma proposta bem interessante sob a ótica criacionista. Me perdoe aqui. Agora, se não houver outra... Perguntar um pouco mais. Evolucionismo uniformitarista, né? Os fenômenos atuais seriam a chave para entendimento dos fenômenos do passado. Tá. Tudo acontece ao longo de milhões e milhões de anos. Isso é o evolucionismo uniformitarista. Uma continuação, né? Ela vai... ignora o catastrofismo. Nós temos essa visão catastrofista. Perfeito. Uma palavra mais simples. Uniformitarismo, as coisas uniformes, sem catástrofe. Por isso que aos bilhões e trilhões de anos, como se fosse esse degradê, que a gente não vê na natureza, o degradê. Né? São coisas rompidas, são coisas definidas. Né? Até porque se você tem esses milhares de anos, conforme essas camadas vão se solidificando de alguma forma, ela seria muito sensível, porque são milhares e milhares de anos, e a gente vive em pouco tempo. Então você vai fazer um corte... por isso que eu brinquei do degradê, né? Elas seriam um degradê, seriam cores que vão passando de uma para outra. Nesse caso, você tem que ter uma catástrofe para poder, em algum momento, balançar esses elementos todos e depois eles terem que se assentarem de alguma forma e eles... Eu acredito que a densidade ajudou nesse processo também, né? Das camadas se formarem... O fator também existe, mas a marca, as geocicatrizes, eu diria até biocicatrizes, né? Estão aqui, os fósseis. Sim. Não tem como realmente você olhar para isso aqui e dar uma outra interpretação. Eles estão globalmente distribuídos. Todos eles realmente têm uma história semelhante. Todos eles foram realmente mortos de maneira súbita, soterrados rapidamente, isolados. Né? Então, isso não está ocorrendo hoje. Nem é localizado. Localizado, quem sabe, vamos ver alguns lugares. Armeiro, na Colômbia. Em 1985, o vulcão Nevado del Ruiz erupcionou de madrugada. Né? E o vulcão é composto de material assim, friável, né? Solto, cinzas, tal, alguns derrames de lava. Então, é uma montanha que havia bastante gelo em volta dela. Então, com a explosão vulcânica, o gelo se descongelou e essa água levou parte da encosta do vulcão e foi descendo. De madrugada atingiu Armeiro e soterrou Armeiro. Lá embaixo dessa língua de lama, né,
esse movimento de massa, nós chamamos de fluxo de detritos, existem 23 mil pessoas soterradas. Quem sabe, se você escavar aquela região 20, 30 metros, onde não existe contato com a atmosfera, pressão e temperatura um pouco maior, já, quem sabe, já encontra seres no processo de fossilização. Então não tem como, você tem que ter catástrofe, né, e rápido soterramento. E nós vimos que isso ocorreu de maneira global. E a Bíblia fala, tudo que havia nas áreas continentais, né, acabou perecendo. E alguns animais marinhos sobreviveram. Os que existem hoje são descendentes desses sobreviventes por ocasião do dilúvio. Eu uso alguns termos para me referir ao dilúvio diferentes. A grande extinção em massa, a grande catástrofe, né, a maior tragédia ambiental da história da Terra e o dilúvio. Para situações diferentes, como a parte geológica, bíblica, biológica, eu uso um termo ou outro, né? Mas eu acho que as evidências são muitas, sobram evidências. E infelizmente já ouvi alguns criacionistas dizendo que no campo, são da área de geologia, eles precisariam de uma nova geologia para entender o dilúvio, porque algo que está aí não aponta para o dilúvio. Eu fico com dor de cabeça, dor de barriga, eu fico, como não? Sobram evidências, são muitas, vocês viram? Fenômenos globais, em toda parte, as marcas estão aí, para não nos esquecermos. Tem um detalhe, professor, inclusive, que me faz lembrar muito quando eu olho para fósseis, por exemplo. Claro que são proporções diferentes, mas foi uma catástrofe localizada e que a gente percebe situações como essa, que me lembra muito Pompeia. Porque como teve a erupção vulcânica, você vê pessoas em ações pausadas. Claro que, como eu falei, são proporções diferentes, são outros tipos de sedimentos, enfim, mas foram pausadas as cenas, como por exemplo desse peixe aqui que ele está se debatendo, e é uma catástrofe, foi rápida. As pessoas não tiveram tempo de fazer alguma coisa, algumas tiveram, mas outras não. E talvez não, o dilúvio foi muito maior a proporção, obviamente, e ao mesmo tempo muito mais rápido. Ótimo exemplo. O ano 79, o Vesúvio entra em erupção. Uma frente de cinzas, de material, fragmentos vulcânicos, né? Gases a 500 graus Celsius, né? Acabaram realmente matando muita gente e soterrando. A onda piroclástica, né, que eles chamam. Exatamente. Né? Então você vê, praticamente os seres desapareceram. E ficou o molde externo. O molde, né? Eles encheram com gesso e você vê realmente eles morrendo em posição de agonia. Isso está soterrado. Então, para entender o passado, o uniformitarismo fala que a calmaria geológica me ajuda a entender os milhões de anos de formação no passado. Não, o Vesúvio é um dos desastres naturais, me ajuda a entender o desastre maior do passado. Então, Santa Helena. Não é uma geologia uniformista, uma geologia, uma calmaria geológica, é uma catástrofe geológica. Eu tive ano passado em Torotoro, com um grupo de pesquisadores criacionistas, e a gente vê ali outro fenômeno interessante, que são as pegadas de dinossauros. Pegadas fósseis é Bolívia. Bolívia. Tá. E é deserto. Deserto. Assim como Araripe também é deserto. Esses fósseis aqui do Araripe, eles são encontrados 500 quilômetros longe do litoral. E são fósseis marinhos. Né? Metade dos sedimentos continentais eles são de origem marinha. Isso é interessante. E aí no Torotoro, a gente viu lá pegadas de dinossauro. Para que uma pegada fossilize, ele tem que pisar na lama. Aí uma outra camada de lama vem, sobrepõe e preserva aquilo. Depois, com o tempo, a erosão, aquilo vai aparecendo, né? Então, a gente vê assim, pegadas claras de terópodes e outros tipos de dinossauros. E à medida que ele vai caminhando, elas vão se tornando marcas de... Eles chamam natação. Ele arrasta o fundo ali de lamacento. E depois desaparece. Claro. Quer dizer, a inundação foi chegando, o bicho foi flutuando, tentando nadar e depois desaparece. E os fósseis não estão lá. Então houve algum evento catastrófico que varreu aquela região, que hoje é desértica. E isso você encontra em muitos lugares do mundo, né? Pegadas fósseis lá no Nordeste, Sousa, também estivemos lá, Sousa, na Paraíba. Pegadas perfeitamente preservadas que revelam e marcas de pingos de chuva fósseis, né? Ali naquele território. Com milhões de anos, a gente viu, a gente pingo fotografou. de chuva. Então são fenômenos que não são como Pompeia, no caso, isolado, são globais, como ele mostrou aqui, né? Então, esse fenômeno catastrófico que parece que aconteceu só aqui, aconteceu em todo o planeta. Agora, Michel, me permita aí fazer uma pergunta além do cientista, professor, escritor e estudioso, o pastor. Por quê? Pastor Michelson.
me incomoda muito, e aqui é uma pergunta agora um pouco menos científica e mais pessoal, uma conversa como essa, gente, nesse nível de sinceridade, profundidade, técnica, dados, explicações geológicas, a catástrofe, ela é uma coisa presente na geologia. Então não gostei, essa palavra para mim é nova, né? Uniformitarismo. Então esse degradê sem interrupções, não vê-se em nada no mundo, na Lua, na superfície da Terra, dos planetas, não tem. Então você tem que se agarrar a alguma explicação. Por que, Michel, você acha que é tão difícil tirar as vendas dos olhos para você usar como argumento o tempo que nunca se provou em 6.000 anos, os 60 milhões de anos, mas se agarra como se fosse a coisa mais certa do mundo, né? E a grande maioria, eu falo a grande maioria, não é maioria numérica, mas é a maioria barulhenta, né? É quem tem o poder da mídia, é quem está nas universidades mundiais, é quem fala para as grandes autoridades mundiais. E a gente, como cristão, como evangélico, como religioso, como bíblico, parece ser o louco. Enquanto, na verdade, você vê que bastaria, como se disse, essa humildade para abrir o coração, abrir os olhos, dizer que, amigo, se desprenda desse preconceito e se deixa levar por essas digitais, por essas fotografias fósseis. Como é que você vê a questão espiritual da ciência se embrutecer para ouvir? Para mim é tão óbvio, para mim é tão lindo, tão fascinante escutar e dizer, gente, a Bíblia é científica, a fé é racional, a geologia é um grito do dilúvio e o povo não aceita. Amigos, eu vou citar um texto e vou ler outro, até para não correr o risco de repente a gente acabar aqui e eu não lembrar de ter lido, né, esse texto. Por favor. E depois responder a sua pergunta, né, tentar pelo menos. Eu gosto muito de Romanos, essa carta de Paulo é fantástica, né? Romanos 1, eu vou ler só aqui 19 e 20, né? Na hora até já está citando ali também. Paulo diz assim, ó, pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Deus não se oculta, ele se revela, pelo menos o quanto a gente possa compreender dele. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder, a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez, das coisas criadas. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Uau. Esse aqui é o argumento do design inteligente, né? Em outras palavras, né? Se nós quisermos, a gente pode perceber as digitais do Criador na natureza, né? Na geologia, na biologia, design inteligente. Se há um código, tem que ter havido um codificador. Se há informação, tem que ter havido uma fonte informante. A genética, meu TCC em biologia molecular foi sobre isso, a origem da vida, né? E a minha proposta foi simples. Será que alguém nesse mundo, né, nas últimas décadas, conseguiu oferecer uma resposta para o mistério tremendo, né, da origem da vida? De onde veio a vida? Por que isso existe e de onde veio? E a minha surpresa foi zero, né? Não encontrei nada, nenhuma tese, nenhum artigo, nenhum livro que diga como a vida ela passa a existir a partir da não vida. Como que o orgânico surge do não orgânico, do inorgânico. Não há nada. Na verdade, quem me deu a motivação para pesquisar isso e depois defender foi um artigo numa revista de biofísica internacional, uma revista acadêmica, em que os autores do artigo sobre panspermia cósmica, já explico o que é isso, eles dizem assim, o parágrafo que me motivou. Todos os experimentos feitos até agora, desde 1950, com o experimento de Urey Miller, lá, né? Aí você pode dar um Google aí, Urey Miller. Desde 1950 até hoje, todos os experimentos tentando mostrar como a vida teria surgido, deram, e eu vou citar textualmente, em fracassos deprimentes. Essa expressão que eles usam naquele artigo acadêmico. Aí eu pensei, olha que honestidade aqui interessante, porque quando eu ouço lá na National Geographic, no Fantástico e outros aí, eles falam que a vida surgiu, a vida apareceu, uma protocélula, não sei o quê. Mas quem entende do assunto, que é o pessoal da biologia molecular, da biofísica e outras áreas assim que lidam com isso, eles sabem que não foi assim. Não tem como explicar como ela surgiu. Aí volta com força uma ideia, uma hipótese, que é da panspermia cósmica. A vida não surgiu aqui. Realmente, mesmo que 3, 4 bilhões de anos fossem concedidos aí, não dá tempo para chegar à complexidade que nós conhecemos a vida. Então ela só pode ter vindo de fora, do espaço.
Os problemas são os mesmos. Como ela surgiu lá? Como que aconteceu? Panspermia, tô com Aí a medo resposta é, não sei, não vimos, não estávamos lá. Né? Você joga a batata quente para fora. O problema não é mais meu, agora é de fora da É Terra. de fora, né? São a cosmogênese. Tá. Veio de fora. Você vê que não responde nada. Eles só afastaram o problema, né? E continua sendo um problema. Só que adiciona elementos mais problemáticos, né? Porque como é que foi então? Surgiu uma bactéria em algum lugar? Tá, vamos lá, vamos dar uma chance. Nada. Surgiu. Vamos dar uma chance. Não dá uma chance. Aí a bactéria vem a bordo de, quem sabe, um asteroide, alguma coisa assim, ou uma rocha espacial. De repente se depara com um planeta convidativo, tem água, são 30 e tantos, quase centenas de fatores que tornam a Terra habitável. Não é uma coisa assim tão simples. E Isaías diz que Deus a fez para ser habitado e não um caos. E há muitos fatores. Então ela encontra um planeta que, opa, esse aqui é habitável. Aí a rocha começa a entrar na atmosfera. E a gente sabe o que acontece quando isso, né, quando a rocha entra, meteorito, né? Ele queima, a maioria explode na atmosfera ou se fragmenta. Milhares de graus. A bactéria sobreviveu a isso. Sobreviveu ao vácuo do espaço, à radiação cósmica, ao calor da entrada e o impacto, né? Falta de água Que a gente já viu, vitrifica o solo. Que fé, hein? Aí eu pergunto, eu que sou crente? Fé exuberante. Eu que sou crente, né? É uma série de milagres crente. para poder aceitar uma ideia dessa. E isso é a panspermia cósmica. Eu até brinco quando eu falo sobre isso. Eu ponho uma tela no meu PowerPoint lá de uma bactéria com a roupa do Superman. Porque só pode ser uma bactéria de Krypton para poder suportar tudo isso e sobreviver e sermos nós os herdeiros dessa forma de vida. Então, o que eu peço nessas horas para os nossos amigos é a atitude de Pedro quando foi informado por Maria Madalena de que Jesus tinha ressuscitado. Maria chegou lá, empolgada, ele está vivo, o túmulo está vazio, ninguém acreditou, achava que ela estava delirando, mas Pedro, eu fico agora imaginando o que ele pensou, né? Vai que eu vou lá ver. Olha aí. Ele sai correndo. João viu Pedro saiu correndo junto, ultrapassou porque era mais jovem, né? Pedro chega primeiro no túmulo, João, depois Pedro, e eles veem que o túmulo estava realmente vazio, o lençol dobrado, as evidências eram claras. Se Pedro tivesse ficado sentado na casa dele lá dizendo assim, não é possível, eu vi que ele morreu, não dá, não acredito, eu vou ficar por aqui mesmo. Ele teria perdido a maior notícia de todos os tempos. Jesus estava vivo. Então o apelo que eu faço para você, meu querido amigo, é levante, vá até o túmulo verificar por si mesmo. Você ouviu um monte de coisas aqui nessa nossa conversa, né? Sobre fósseis, sobre dilúvio, sobre arca, sobre ciência e religião. Não fique dizendo assim para você, porque eu sei como é que é. Eu já fui evolucionista, né? Eu não sou como o Naor, ou talvez vocês aqui, né? Esse lado a gente cristãos de não conhece do berço. Michelson. Quem sabe outro dia a gente conta Olha isso. aí, Né? Michelson. Até os 18 anos eu fui um evolucionista, assim, defensor desse modelo, do Darwin e tudo mais. Que bom que eu agi um pouquinho como Pedro. Será que eu estou certo? Será que o que eu penso está correto? Se permita questionar. E eu tenho certeza que se você for ao túmulo com sinceridade, cara, você entendeu a metáfora, né? Com sinceridade você vai ter uma grande surpresa. Talvez a maior surpresa da sua vida. Você poderá encontrar o Criador. E isso é libertador, isso é maravilhoso. Eu não sei se eu respondi a pergunta, mas eu entendi que eu devia falar gente, isso. Isso é fascinante, Michel. Veja, é isso que a gente tem. A gente respeita os que pensam diferentes. Eu só queria assim tentar entender, porque é tão racional, é tão bonito, é tão lógico, é tão científico para o cristão não ficar com esse síndrome de medo, né? Do tadinismo. Não, eu não posso. A gente olha para a ciência no Olimpo. Que ciência? Hoje aqui a gente desconstruiu algumas coisas. Você trouxe aqui um livro de Isaac Newton. Então é para a gente não ficar nesse medo, nessa covardia intelectual, dizendo, não, quando eu falo de Bíblia, peraí, porque agora tem aqui os homens do saber, os homens do conhecimento. Por tudo que é mais sagrado, professor Naor, pastor Michelson, nós precisamos, e graças a Deus o mundo religioso cristão tem pessoas como vocês e outros que estão nas redes sociais, estão no mundo da informação, defendendo a ciência de maneira relevante. É racional. Michelson, isso é muito forte. Eu acho que para o jovem, para minha filha que lê teus livros, está lá estudando e pai, 15 anos, ela começa a perceber que não é só o pai que prega no apelo, que faz uma história, que leva a emoção a uma decisão em lágrimas. Também tem a geologia, tem o estudo científico, tem o momento de você pôr o neurônio para dizer, eu não estou acreditando porque eu estou chorando. É importante isso. Mas eu estou acreditando porque é lógico, porque é racional. Né? Então, hoje a gente aumentou o tempo aqui, temos mais um tempinho da produção. Obrigado, porque é um assunto muito forte. Eu acho que hoje é um programa para você realmente assistir, reassistir, questionar, pode discordar, mas como você falou, se deixe pensar. E aí eu pergunto a você, saindo um pouquinho da ciência agora,
qual é a maior necessidade que nós temos, professor Naor e pastor Michels, para a gente realmente, como religião, ter esse relacionamento, mas ter esse posicionamento. E não ter essa covardia de dizer, não, eu estou numa universidade, eu não posso falar porque eu tenho fé, e fé na universidade é zombada. Zombada por quem? Está faltando um pouco mais de autoestima espiritual, né? De mais coragem racional de quem diz, nós temos pessoas, eu não saberia responder algumas coisas, eu te chamaria. Falei, não tem. Eu não sei, não sou um homem que sabe tudo, não sou um computador quântico aqui nesse momento, mas eu tenho gente que pode me ajudar agora a me responder. Então, como é que vocês dariam esse apelo aí para quem às vezes fica com esse medo da ciência, como se a religião fosse pequena, né? Eu lembrei de uma situação, vou ser breve aqui, depois eu quero ouvir o Naor, bem simples, corriqueira, que aconteceu comigo quando eu cursava jornalismo na Federal de Santa Catarina. Eu estava ali na recepção do curso, e que remete àquele texto de Pedro, tá? Estejam preparados. Se não estiver preparado, é melhor calar, né? Para não falar coisas que não têm sentido. Fake news, né? Tá na moda essa expressão. Totalmente. Mas se estiver preparado, não se cale, não se acanhe. Seja uma boa pessoa, seja um bom amigo, seja um bom aluno. Dê um bom exemplo. E no momento certo que Deus abrir a porta, você percebeu, entre por ela. Eu me lembro dessa situação. Eu estava na recepção do curso, aguardando ali o início da aula, e um colega de curso, né? Roqueiro, uma figura, né? Um bom amigo. Ele chegou assim, sempre tinha uma garrafa de café preto ali, né? na entrada, assim, né? E eu, assim que me tornei adventista, entendi que nós precisamos realmente cuidar mais da saúde, né? E aí deixei vários hábitos, né? Bebidas alcoólicas e comidas e outras coisas mais, porque eu entendi que não fariam bem para o templo do Espírito Santo que sou eu, né? Para a minha mente. E o café foi uma coisa que eu abandonei. Aí esse colega pegou uma xicrinha, copinho de café e me ofereceu, Michel, isso aqui é um café para você. Aí eu falei, amigo, obrigado, mas eu não bebo café. O quê? A sua religião não permite também? Aí, opa, tá para mim. Eu gastei assim uns 10 minutos falando sobre os malefícios da cafeína, da importância de você ter um sono adequado e que a cafeína ela pode acelerar os batimentos cardíacos e tal. E falei um monte de coisa que eu já tinha pesquisado sobre, né? Ele pegou o copinho assim e jogou no lixo. Cara, você tem razão. É por aí, né? A gente, com tranquilidade, porque o texto diz também, faça isso com mansidão. Com tranquilidade, na amizade, você ter informações. Lá no meu blog, Dailson, tanto no criacionismo.com.br quanto no outraleitura.com.br, tem um bannerzinho lateral assim à direita, livros que você precisa ler antes de ir para a faculdade. Tem que adicionar o do Naor, que é lançamento, não está na lista. Gente, olha aí, uma série, assim, uns 15 livros assim, que eu julgo muito importantes, tanto de apologética cristã, sobre a Bíblia, sobre arqueologia, sobre ciência e religião, para você ir minimamente preparado para lá no campus universitário ser um defensor da fé racional cristã. Porque se não houver cristãos lá dentro para defender a fé, quem vai fazer isso, né? Para contrapor com educação, com verdadeiro cristianismo, né? Eu dei estudos bíblicos no tempo da faculdade para colegas que viram, opa, achei interessante essa mensagem aí, né? Fiz amizades com professores, né? Que duraram por muitos anos, duram até hoje. Então, não podemos nos acanhar em nenhum espaço. Paulo, no Areópago, não se acanhou. Estava lá na Grécia, na Atenas, a capital da cultura, da filosofia. O que ele faz? Contextualiza a mensagem usando textos da literatura grega, né? Ele cita trechos da literatura grega, atrai atenção e no momento certo ele começa a falar de Deus, Deus da Bíblia. Olha que sabedoria, olha que tato, né? Não ofendeu a cultura local. Olha, eu vejo que vocês são muito religiosos, né? Mas eu também vi que tem um altar aqui para o Deus desconhecido. É esse Deus que eu quero anunciar para vocês. Que incrível. É isso, né? Ter esse tato, esse amor pelas pessoas e uma fé racional para poder se posicionar. A produção até regalou o olho ali, esses detalhes aí dos livros, me interessou. Minha filha daqui 2 anos está na faculdade. Lá. Aonde que você falou sobre essa lista, então? No seu tenho blog? 2 blogs. Um é o outraleitura.com.br, um blog mais aberto assim para falar de temas com a ótica cristã, claro, né? Temas gerais. E o outro é criacionismo.com.br. Em ambos, do lado direito assim da tela, você vai ver ali um bannerzinho, você precisa ler, alguma coisa assim. Ou livros que você precisa ler antes de ir para a faculdade. Eu fiz uma seleção dos que me ajudaram. Livros que me ajudaram, que eu li, que obviamente endosso, e ajudaria muito. No mínimo, ler aqueles ali introdutoriamente e depois continuar lendo, né? Bons livros de apologética. O cristão universitário tem que andar sempre uma milha, 2 a mais. Olha a frase, hein, gente? Você é universitário, Deus lhe deu oportunidade, mas você é cristão, 2, 3 milhas. E Bíblia no topo, né? Na cabeceira, contato diário com a palavra, e com a palavra de Deus e com Deus da palavra.
Essa comunhão tem que ser constante no tempo na faculdade e para a vida toda, claro. Vai dar um outro podcast, mas não dá uma sensação de emburrecimento hoje você preferir por YouTube ver um influenciador que fala e aquele vídeo de 30 segundos do TikTok e aquilo que me alimenta para um aluno cristão querer enfrentar um Dawkins da vida ou entrar numa universidade. Gente, tem que se preparar. Então o cristianismo nos obriga a estudarmos mais. Né? Nós estamos lidando, inclusive, com a sutileza do engano. Isso começa lá atrás, com a própria igreja cristã. Teólogos cristãos como Agostinho, Aquino, queriam realmente tornar a compreensão da Bíblia algo mais claro, mais fácil, e uma defesa melhor realmente da Bíblia, do cristianismo, se envolveram com a filosofia platonista e aristotélica. Isso acabou desvirtuando, né? E a filosofia atrai muita gente. E no fundo, o naturalismo metafísico, o filosófico, é o que está por detrás da evolução. São sutilezas, né? E que numa universidade, incrível como as aulas de evolução eram atraentes, eram interessantes, didáticas, né? E atraía muita gente. E existe uma certa lógica, né? Então, alguns inclusive eu não posso ser ateu, mas a evolução eu acredito. Então, eu vou tentar conciliar o cristianismo, né, com o evolucionismo. Surge então o evolucionismo teísta. Isso merece um podcast só sobre esse assunto. Nota produção, evolucionismo teísta. Porque é o cavalo de evoteísmo. Troia que está entrando na igreja agora é esse. Ou bom. evoteísmo. 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 É uma maneira mais Essa eu não simplificada. tinha ouvido. A maior parte das Totalmente igrejas atual. cristãs, a católica já tinha feito isso, está embarcando nisso. Evoteísmo. E é um perigo. Tá bom. Tá anotado, gente, ó. É Voltaremos. como um argumento hegeliano, né? Tese, antítese e síntese. Ou seja, está aqui a tese, o cristianismo, está a antítese e evolucionismo, procurar uma síntese, Meio termo. um Meio termo. equilíbrio. Toda vez que você procura Não vai ter debate. conciliar, exatamente, adequar, amigos, nós vamos ter que ir pro final. Eu queria, já virou o nosso podcast mais longo de todo o Mas só inverso. uma última coisinha, Por favor, pegando o gancho do que o Rodrigo. Michelson falou, é muito bom termos bons argumentos, estar preparados para a situação, só que eu acho que o que ele falou também tem uma coisa muito importante, que não só ter bons argumentos, mas é construir pontes e não muros. Exato. Sim, Acho sim. que esse é um fator principal também. E talvez em alguns momentos, se você percebe que vai construir muro, às vezes até é melhor dar 2 passos para Certo. trás e deixar um momento mais propício, pedir que Deus ajude essa pessoa a entender e também você ter sabedoria para explicar, porque não adianta construir muros. Muros só vai separar as pessoas, Sem né? dúvida. Em Rodrigo. certas Agora, circunstâncias é melhor fazer um amigo do que ganhar um debate. Com certeza. uau, né? Boa. Agora, Daílson, eu sei que está acabando, Não, mas pai, já sou- eu queria fechar com o título do programa, A Equação de Deus. E eu me lembro do Hawking, Sim. que era quem queria realmente unificar a física quântica com a Teoria do tudo. teoria de tudo, né? A equação de Deus. Ele até usava essa expressão, mas claro que não no contexto cristão, porque não era um ateu. Mas olha que interessante, né? Eu sempre admirei, né? Hawking, Stephen Hawking, Carl Sagan, né? Embora fossem ateus e evolucionistas, mas homens de ciência e divulgadores de ciência. Ambos morreram na esperança de um dia fazer contato com uma raça alienígena. Porque eles entenderam que o ser humano estava no atoleiro e não conseguiria sair disso sozinho. Muitos grandes pensadores, cientistas, têm essa esperança de que um dia faremos contato. Tanto que um dos livros famosos de Carl Sagan tem esse título aí, Contato. Virou filme, é um filme bem interessante. Contato. Porque quando você abandona a esperança em Deus, quando você dá as costas para Deus, Deus quer abrir a porta e põe o pé, aqui Deus não pode entrar. Chesterton dizia isso, né? Quando você abandona a crença em Deus, você não passa a não crer em nada, você passa a crer em alguma coisa diferente. Porque é do ser humano. Então, veja, e para mim são 2 exemplos clássicos, entre outros, mas são mais famosos. Hawking e Sagan. Eles criam que existem outras raças superiores que deveriam vir aqui nos ajudar. Eu tenho até dó disso, né? Porque morreram sem ter essa esperança. Eu creio no Criador, que prometeu que vai voltar, Jesus vai voltar, e vai recriar a Terra. Então vai ser a maior invasão extraterrestre da história, na verdade, né? E a mais incrível também. E né? a verdadeira, Bíblia, né? prometida num livro que é confiável, né? Não é uma coisa de divagação. Então é tão bom ter uma esperança real, ancorada em evidências reais, porque o criacionismo não fala só de passado. Como é que foi o dilúvio, como é que foi a criação. Ele me dá uma vida plena agora, porque eu sei que eu sou filho de Deus,
né? O casamento foi criado por Deus, eu vivo uma experiência maravilhosa no casamento também, sou criacionista, e ele me dá uma esperança real. Esse Deus que criou vai recriar. Como eu creio que ele criou, eu creio que ele vai recriar. Então isso é maravilhoso, né? Desastres, você falou passado e futuro. Os desastres naturais pode ser uma chave. Usando a frase que foi criada pelo uniformitarismo. O presente é a chave do passado. Só esse presente, calmaria geológica, passado milhões de anos. Vamos adaptar. Os atuais desastres geológicos ou naturais, uma chave para o passado, a grande catástrofe 1, e uma chave para o futuro, sinais da grande catástrofe 2, que seria a volta de Jesus. O grande terremoto, até que a serra transformada. A partir da qual vai ter uma recriação. Exatamente. Como também aconteceu com o dilúvio. Né? Gente, é de dar orgulho, é de reverenciar, né, o conhecimento, a bênção de Deus e através de vocês, tá? Eu acho que aqui ninguém vai sair com um estilingue na mão ou com um taco de beisebol para bater no outro, não é essa a ideia. Mas eu acho que é mais fácil hoje um universitário, em vez dele ser revoltado e bravo, ele ser apequenado e envergonhado. E eu acho que a gente fica aqui uma linha, gente. Tenha segurança. Deus vai dar sabedoria, concordo. Não tem que brigar, não tem que bater boca. Bater boca só distrai, né? Gostei dessa frase, né? Às vezes é melhor o amigo do que o debate. Mas em algum momento o amigo vai querer fazer pergunta. E é essa hora que o jovem fica travado. Que o universitário, não, peraí. Gente, gaste tempo. Então fica aqui uma lição. Estude, de preparo, né? De estudo, Rodrigo. De estudo. Universitário, jovem, você, nós não temos que ter medo quando a Bíblia nos revela. Agora, na hora certa vamos falar. Agora, sabemos o que falar, né? Sabemos, estamos preparados para isso. E eu quero louvar a Deus por esse programa. Realmente é o mais longo do universo. Nós vamos para o final ainda, vamos fazer a nossa fotinho ali especial. E dá vontade de ficar mais horas, tá? E nós vamos ter essas horas com vocês em outro momento. Vamos fazer a fotinho ali junto, produção. Pode entrar um pouquinho mais, Rodriguinho. Isso. Aí, é uma fotografia em forma de fóssil, viu? Porque sai no papelzinho ainda no chão. Nós um dia vamos ter um painel com todos os participantes desses episódios. E veja, nós vamos ter que voltar. Eu peço a vocês a agenda, porque esse do evoteísmo e outras coisas, o comportamento acadêmico, dicas de como se comportar nesses confrontos científicos. É importante a gente capacitar. Nós temos respostas. Eu acho que isso é lindo de ter. E obrigado, professor, por 30 anos atrás a gente estar ali junto, né? Aprendendo contigo. E, Michelson, você... Ombros gigantes. Não é? Gente, eu louvo a Deus, senhor. Teu filho está seguindo o legado do pai. Então, fala assim, é motivo de orgulho, professor, eu saber quantos o senhor tem preparado. E eu não saberia explicar como o senhor, mas isso me deu fé e crença e razão e certeza de dizer assim, até que eu consigo, se eu não consigo mais, tem gente que entende e eu tenho certeza de que a fé é racional. Isso é importante, né, professor? E, Michel, que venham os haters. Que venham, cara. Você é uma pessoa que já aprendeu a ter esse teflon, né, para limpar, para você entender. Também a gente aprende como lidar, como argumentar, e você também tem crescido muito nessa maneira digital de argumentar com as pessoas. Eu só peço que continue sendo essa bênção, tá? Porque realmente minha filha lê os livros e a gente lê, a gente admira, e a gente precisa de gente que diga, peraí, eu vou falar com jeito, mas eu vou falar. Eu vou talvez aqui silenciar um pouquinho, mas ali eu vou explicar. Tem argumentos. Caiam céus, caiam terra. A gente não muda aquilo que é princípio, né? E, Rodrigo, valeu, né, amigão? Hoje a gente aprendeu aqui, né? Uma aula e tanto. Que tal, cara? Gente, a gente tem ali 5 minutos, mas agora é rápido, tá? Mas eu queria terminar com toda essa conversa da ciência e religião e a equação de Deus com 3 perguntas que são respondidas com frases, tá? Que bom, que pena e que tal? Sr. Naor, que bom sobre esse assunto, que pena. O que a gente ainda pode melhorar com o mundo, com essa situação? E que tal? Eu vou pedir aquele recadinho, olhando ali para a câmera, dando um desafio para essa nova geração que não acompanhou o nosso inverso. O primeiro, que bom. Que bom que realmente Deus nos deixou revelado coisas importantes. Amém. Para termos uma vida significativa. Sabemos onde qual é o nosso passado, porque estamos aqui, para onde vamos. Que pena. Que acabou. Que bom, senhor. Queremos juntos novamente, viu? Que tal uma próxima? Que tal uma próxima?
Fechou. O senhor Esse roubou aí as minhas esse últimas o duas professor falas, que inclusive. Nunca aposenta, gente. Quem ama essas coisas, obrigado, professor. Obrigado mesmo, tá bom? Prazer foi meu. Rodrigão. Eu ia falar, que bom que eu tô nesse podcast, Sim. que pena que acabou e que tal a gente fazer outro. Mas eu vou continuar e tá tudo certo. Tá tudo certo, obrigadão. Michel, você termina com a gente ali, temos aí uns 3 minutinhos. Os 3 juntos. também, né? Vamos lá, que bom. Que bom Então. que um dia eu conheci o criacionismo. Uau. Foi libertador. Né? Me trouxe respostas a perguntas que eu não encontrava antes nos autores que eu lia, nos conteúdos que eu conhecia. Que bom que eu conheci o criacionismo. Que pena que alguns vão assistir e vão seguir sua vida e não vão correr para o túmulo para ver o que aconteceu lá. Olha aí. Né? Que pena mesmo. Porque você poderia ter grandes surpresas. E que tal se você fizer isso? Né? Que tal se você, ao se deparar com esses argumentos, com aquilo que a gente apresentou aqui, com os livros que indicamos, que tal se você se permitir questionar? Fazer como acho que Sócrates, né, que tinha essa ideia de que siga as evidências, levem aonde elas levarem. Se te levarem para a descrença, ok, mas se te levarem para Deus, que tal, né? Pensar um pouco fora dessa caixa, talvez, que tenha sido construída em volta da sua estrutura mental, uma caixa de ateísmo, de ceticismo, de descrença. Que tal se permitir pensar diferente e ver no que dá isso? Que benção, Michel. Fico com esse texto que você me leu aqui, que me profundamente impactou a última frase, né? É indesculpável. É indesculpável quem não se permite pensar. Né? Eu acho que isso aí você matou toda a charada aqui. Se permita questionar. Nós, como criacionistas, os evolucionistas, os que creem, os que não creem, mas se permita questionar. Senão você vai ser indesculpável perante Deus por essa não utilização dos neurônios que ele nos deu. E da liberdade. Ele é liberdade. Se te incomodou, se te deixou constrangido, se a tua mente está agora bugada, eu só te imploro. É indesculpável quem não se deixa questionar. E aqui vocês dois são pessoas usadas por Deus para nos levar a questionamentos, né? Deus abençoe vocês. Obrigadão, tá, professor? Muito Obrigado, Michel. Foi um prazer. A gente vai matar Bom. essa saudade em outro momento também, com essas conversas boas, Rodrigão, que a gente saiba da comunicação, usar essas conversas Com todas. certeza. Eu fico só pensando, Deus me deu Traduzir. outros dons, então meus dons são outros, como pegar tudo isso e fazer chegar nas pessoas de uma maneira certa, porque Jesus está voltando. E a gente vai fazer uma oração, tá bom? Temos ali um segundinho, tô olhando o relógio ali, porque temos que terminar mesmo, pelas questões de produção nossas. Mas vamos fazer uma oração para louvar a Deus por esse momento. Rodrigo, eu queria que você orasse. Tá bom? Por todos nós, tá bom? Com certeza. Querido Deus, obrigado por mais um dia, por mais um episódio. Que o Senhor possa ajudar as pessoas que estão escutando a entender um pouquinho mais sobre Ti e que todos nós possamos crescer em graça e entender aquilo que o Senhor tem para nós como propósito. Amém. É o que nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, Senhor. Obrigado, gente. Curtiu? Mas eu Você agradeço. compartilha, deixa o comentário. Esse é o episódio para marcar a nossa história aqui junto. Assista de novo, manda para aqueles que creem, para quem não creem, para quem você gosta, para quem vai gostar do que a gente está falando aqui, contanto que a gente continue no inverso, no mundo de ponta cabeça, pensando de um jeito invertido, para a gente alinhar as coisas no caminho do céu, da verdade, da volta de Jesus, dessa fé racional e dessa eternidade que está chegando. Deus te abençoe. Valeu, gente.